terrestre pelas costas, né? Porque a gente está acostumado com outro mapa mundi, aquele tradicional, no qual a América está localizada à esquerda, né? E a Europa, a Ásia e a África à direita. Nesse mapa aí está invertido exatamente para mostrar onde fica o Estreito de Bering. É como se você pegasse o globo terrestre e virasse, né? Você olhasse a Terra de costas. Uma outra hipótese é que os seres humanos teriam chegado aqui pelo mar, vindos da Oceania, depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Lógico, eles não tinham construções de navios, né, como os que aportaram aqui na América. Mas, em pequenas embarcações, eles poderiam desembarcar nas costas do continente americano. Outra possibilidade ainda é que parte deles veio a pé pelo Estreito de Bering e outra parte veio navegando pelo Pacífico, ou seja, utilizou as duas hipóteses. Em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves, ele se surpreendeu ao descobrir que o fóssil que ele vinha estudando era o mais antigo de toda a América. Tratava-se do crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos. O cientista brasileiro batizou-a de Luzia, né, exatamente como eu falei, em homenagem a Lucy. Os cientistas ingleses reconstituíram a fisionomia de Luzia, ela ficou famosa, né, por causa disso, né? E eles descobriram que as feições se assemelhavam muito aos nativos da África e da Austrália. Olhos arredondados, nariz largo, lábios volumosos, né, de acordo com essa figura que eu estou mostrando. Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, Walter Neves, ele descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Para ele, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos que deram origem aos indígenas atuais. A gente tem uma arqueóloga famosa no Brasil, chama-se Nide Guidon. Ela encontrou provas da presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí. Há pelo menos 50 mil anos, essa presença humana ela foi identificada. Nide Guidon e sua equipe descobriram nesse sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão de pedra lascada que teriam pelo menos 50 mil anos. Segundo ela, esses vestígios eram prova suficiente da presença humana na América desde aquela data. Outros cientistas não aceitaram essas provas. Eles disseram, por exemplo, que o carvão poderia ter sido resto de incêndios florestais e as lascas de pedra resultado de esfacelamento de rochas, que não era necessariamente da ação humana. Só que em 2006, um cientista francês, Eric Bauder, ele comprovou que os artefatos de pedra encontrados pela Nide Guidon, eles foram feitos por seres humanos que viveram onde hoje é o Brasil, entre 33 e 58 mil anos atrás. Então foi comprovada a tese de Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. A tese é aceita hoje por toda a comunidade científica. Essa arqueóloga tem uma atuação muito grande na conservação, por exemplo, do Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi declarado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E ela atualmente luta para transformar esse parque nacional em um grande centro turístico. É interessante porque a nossa história está sendo contada ali. Quando os primeiros seres humanos chegaram aqui, as características das terras onde hoje é o Brasil eram muito diferentes das de hoje. Por quê? Exatamente, a ação humana ela vai modificando o meio ambiente, e não só a ação humana, mas também as intempéries, dos tempos e etc. Predominavam aqui, por exemplo, campos de vegetação baixa, um clima seco e frio com invernos rigorosos. A nossa fauna era composta de mamíferos enormes, como o mastodonte, a preguiça gigante, a macrauquênia, o tigre dentes de sabre. Por volta de 9.500 anos antes de Cristo, alguns desses grandes mamíferos, como o mastodonte ou macrauquênia, eles desapareceram sem deixar parentes. A preguiça gigante tem um parentesco com os bichos preguiça da fauna atual, Aí fica uma questão: o que teria levado esses animais à extinção? Alguns estudiosos dizem que a causa da extinção foi a caça desenfreada. Os seres humanos eles precisavam se alimentar, precisavam se vestir e eles caçavam esses animais. Outros acreditam que é em razão das mudanças climáticas que destruíram o ambiente que eles viviam. Porque a gente viu que o clima era seco e frio com invernos rigorosos. Então, esses animais já estavam adaptados a esse ambiente. À medida que o calor foi aumentando, que a temperatura foi aumentando, esses animais não se adaptaram mais. As mudanças climáticas e a caça desenfreada podem ter contribuído para o desaparecimento deles ao mesmo tempo.
Os agrupamentos humanos que aqui viviam na época davam muita importância ao fogo. Eles faziam grandes fogueiras para aquecer seus corpos, cozinhar e afugentar animais perigosos. Os primeiros habitantes do Brasil, eles eram caçadores e coletores, igual a gente viu lá no Paleolítico. Eles viviam da caça de animais pequenos, como veados, emas, coleta de frutos, como castanho, pinhão. Entre eles estavam o homem de Lagoa Santa, os homens de Umbu, também conhecidos como o povo da flecha, e os homens das conchas, ou sambaquis. Sambaqui, para quem não sabe, é uma palavra que vem do tupi, que significa amontoado de ostras. Vamos falar um pouquinho sobre esses homens, tanto o de Lagoa Santa, de Umbu e os sambaquis. O primeiro cientista a estudar os vestígios arqueológicos no Brasil foi o dinamarquês Peter Lund. Ele encontrou em 1843 ossadas humanas de animais extintos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nos anos de 1970, nesta mesma região, outros cientistas descobriram a maior coleção de esqueletos disponíveis para o estudo dos primeiros habitantes da América. Os esqueletos encontrados permitem dizer que o homem de Lagoa Santa ele viveu entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Ele era baixo, magro, comia pequenos animais, frutos, peixes, caramujos grandes que viviam nos rios. Como em outras partes do mundo, a expectativa de vida dele era baixa. As crianças morriam cedo, pouquíssimos adultos atingiam 30 anos de idade. Os homens de Umbu, eles viviam nas florestas do sul e do sudeste do país. Eles eram habilidosos no trabalho com pedra. Eles fabricavam uma grande variedade de objetos, como facas de corte afiado, anzóis, pontas de flecha. Eles foram responsáveis, inclusive, pela difusão entre os primeiros habitantes do Brasil de grandes duas inovações: o arco e flecha, que a gente sabe que os índios utilizavam, e a boleadeira, uma arma composta de 3 bolas de pedra ligadas entre si por cordas de couro, como está aí na figura. Essas armas tornaram possível a caça de animais velozes, como veados, emas e pássaros em pleno voo. Já os homens de Sambaquis, o Norberto Guarinello vai contar um pouquinho sobre eles, que há cerca de 6.000 anos o mar começou a subir até o nível que está hoje. Desde essa época, o litoral brasileiro, fica mais ou menos ali em Espírito Santo e Rio Grande do Sul, ele começou a ser ocupado por povos que viviam dos recursos que o mar oferecia. Exatamente por isso eles começaram a se alimentar desses recursos, sobreviver desses recursos. Eles são chamados de homens das conchas, ou então povos dos sambaquis. Embora também caçassem pequenos animais, coletassem alimentos vegetais como coquinhos, a dieta principal deles era peixes e vários tipos de moluscos. O alimento era tão abundante que esses povos não precisavam, como do interior, de mudar constantemente de local, ou seja, eles não eram nômades, eles se tornaram um pouco mais sedentários. Lembram-se que no Paleolítico os homens eram nômades exatamente por isso, porque eles tinham que buscar alimentos em outros locais, e já no Neolítico eles não precisavam mais ser nômades. Aqui aconteceu mais ou menos semelhante. O homem não precisou mais ficar buscando alimentos em outros locais, então ele passou a se fixar mais naquele local, no litoral. Eles escolhiam um lugar elevado, perto da praia, principalmente se tinha água doce por perto, e ali eles ficavam. Eles levavam conchas que eles recolhiam à beira do mar, abriam no fogo, comiam os moluscos, as conchas vazias eram deixadas no chão e foram se amontoando. Com o passar dos anos, foram formando verdadeiras montanhas de conchas. Até hoje ainda tem essas montanhas de conchas lá. Essas pessoas construíam sobre elas cabanas, eles enterravam mortos. Eles chamavam essas montanhas de conchas de sambaquis, exatamente por causa desse nome, amontoado de ostras. Havia centenas de sambaquis no litoral do sul do Brasil, mas a gente sabe que elas foram destruídas por causa da indústria de cimento, que utilizavam para fazer cal. Foram localizadas também várias sepulturas e esqueletos desses povos, que eram em geral então de estatura baixa, mas fortes, com uma cabeça volumosa. Eles enterravam seus mortos na própria montanha de conchas, pintando-os de vermelho e deixando ao seu lado alguns presentes para utilizarem no outro mundo, ou seja, era um ritual religioso que já acontecia. Acredita-se que há cerca de 2.000 anos, os povos dos sambaquis desapareceram provavelmente porque eles foram vencidos pelos grupos tupi, que na época se expandiram pela costa litorânea. Segundo estudos recentes, os povoadores das terras onde hoje é o Brasil, eles desenvolveram a agricultura por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Com isso, a dieta melhorou, a população cresceu, pôde se fixar em um mesmo lugar por mais tempo, igual aconteceu lá na passagem do Paleolítico para o Neolítico, não é isso?
Esses agricultores eles tinham cultivos próprios, como plantas medicinais, corantes, mas a sua descoberta mais importante foi o cultivo da mandioca, uma raiz de grande valor nutritivo. Algumas espécies de mandioca eram torradas e prensadas para se extrair o suco venenoso que contém. Mais ou menos na mesma época em que domesticaram a mandioca, eles desenvolveram a arte da cerâmica. Com ela, eles faziam potes para armazenar alimento, jarros para transportar água, panelas, entre outros. Os vasos cerâmicos mais antigos foram encontrados nas terras do Pará e são datados mais ou menos de 5.000 anos. O centro dessa tradição cerâmica ficava onde hoje é a cidade de Santarém. Esses objetos de cerâmica são bem elaborados. Aí tem um exemplo, por exemplo, de uma cerâmica da tradição marajoara, né? Os marajoaras, ao que parece, eles tinham uma cultura muito complexa, uma agricultura variada, mas ainda há poucos estudos sobre eles. Até o presente, a nossa principal fonte para o conhecimento que temos sobre eles são os objetos que eles deixaram, como essa cerâmica. Nos desenhos, vocês podem ver que eles eram bem trabalhados, como eu disse. E para que eles utilizavam esses potes? Para várias coisas, para guardar alimentos e também, às vezes, eles também enterravam seus mortos, né? Eles eram urnas funerárias. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Lógico que a gente está só pincelando o conteúdo sobre a história do Brasil, né? A história pré-histórica brasileira, né? Porque é difícil a gente trabalhar isso em poucos minutos. Se alguém tiver alguma curiosidade, né, em pesquisar um pouco mais sobre a pré-história brasileira, eu indico o livro Os Primeiros Habitantes do Brasil, de Norberto Guarinello. Nesse livro ele vai detalhar bem essa história, né? Essa pré-história brasileira. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.